aula de hoje, resolvi falar sobre álcool. O que é beber, quanto beber, pode ou não beber. Oi, mulher! Bem-vinda à nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Góes, sou nutricionista, já ajudei milhares de mulheres a emagrecer de maneira definitiva, já transformei a minha própria vida e emagreci mais de 20 quilos. E com isso entendo a sua dor e quero te ajudar a encontrar o seu propósito no emagrecimento. Quero te ajudar a emagrecer de maneira definitiva e que você consiga, ter uma vida magra, sem sacrifícios, conseguindo mudar de fato todo o seu ambiente, a sua mentalidade, para que seja um processo tranquilo, fácil, prazeroso. E com isso, para que a sua jornada seja mais tranquila, seria muito legal se você pegasse este aviãozinho aí e compartilhasse com uma amiga, com uma vizinha, para que esteja junto com você, para que te apoie. Se você estiver sozinha também nessa jornada, não tem problema, porque é importante você ter muito claro o teu propósito, aonde você quer chegar, e com isso ficaria mais leve com outra pessoa, com uma outra amiga, algum familiar. Mas se você não tiver esse apoio, tudo bem, eu estou nessa com você e eu vou te ajudar a chegar lá. Independente de estar acompanhada ou não, entenda e saiba que é possível. Neste canal, nós vamos sempre conversar sobre estratégias, dicas, receitas, novidades e reflexões em relação ao emagrecimento. A aula de hoje, resolvi falar sobre álcool. Por que sobre álcool, Nutri? É uma dúvida muito comum. O que é beber? Quanto beber? Pode ou não beber? O quanto não comprometeria, enfim. E aí, dentro disso, para que você consiga ter escolhas conscientes, eu vou explicar várias questões relacionadas ao emagrecimento, em relação ao consumo de álcool, se afeta ou não esse período, o quanto seria aceitável. E aí também, com todas as informações que eu vou te dar, você vai colocar na balança se você acha que vale a pena consumir ou não o álcool. Como tudo na vida, a gente tem que fazer escolhas. E aí, pelo menos essas escolhas estarão conscientes, do benefício, do malefício, do que, do quanto, em relação a essa sua nova fase, escolha, e enfim, tá bom? O momento de adquirir conhecimento é agora. Então, foca neste conhecimento, foca no aprendizado, porque você vai ter muita informação de qualidade de agora em diante. Então, como já comentei, o nosso tema da aula de hoje é álcool na dieta, como lidar. Com isso, seria muito superficial da minha parte como nutricionista falar para vocês que álcool não vai afetar. Claro que vai afetar o seu emagrecimento, mas até onde você consegue ficar sem ou não? Até que ponto você está disposta a abrir mão ou não? É claro e óbvio, tá? Que a resposta é não consuma. É claro e óbvio que eu falaria para você, depois de tudo que eu vou explicar de agora em diante, é melhor você não consumir. Porém, como a gente está pensando num emagrecimento definitivo, sustentável e para a vida, se é uma coisa que você tem muita dificuldade em abrir mão, vamos com calma. Toda e qualquer mudança que você vai ter de agora em diante, ela tem que ser compatível com o que você almeja viver. Não adianta a gente falar, olha, eu bebo 10 cervejas por semana, e aí a partir de amanhã eu não bebo nenhuma e não bebo nunca mais. Então, é muito importante, quando a gente fala de um emagrecimento definitivo, é que nós tenhamos escolhas no meio, As escolhas do meio são fazer com que a exceção não se torne a regra. E a verdade é que o álcool não vai ser diferente disso.
A exceção em relação ao consumo de álcool não pode e não deve se tornar a regra. Não pode fazer parte do seu dia a dia. Então, dentro do resultado que você quer, do seu peso desejável, eu vou te dar um exemplo do quanto uma bebida alcoólica interferiria sim no seu processo de emagrecimento. Toda vez em que a gente pensa numa dose de álcool, ela vai ter aproximadamente 15 gramas, né, de álcool numa dose de bebida alcoólica. Então, em uma dose de alguma bebida alcoólica, como uma cerveja, uma taça de vinho, uma dose de destilado, e quando eu falo em dose, gente, é a dosinha. Quando eu falo do cálice de vinho, é o cálicezinho mesmo, não é aquela taçona que a gente gosta e que tá na moda aí, não. E aí, com isso, a gente vai ter, em média, 15 gramas de álcool, tá? Nessa dose de bebida alcoólica. Lembrando que bebida não é porque é bebida que não tem energia. Tem energia sim, com certeza. Então a gente tem 7 calorias por grama de álcool de uma bebida alcoólica. Então se a gente tem aproximadamente por dose 15 gramas, a gente vai ter pelo menos 100 calorias nesse drink, nessa bebida escolhida. Dentro do contexto em relação às calorias, é muito importante destacar, e é uma coisa que eu ensino muito vocês, que não é só a caloria que importa. E a gente já vai chegar lá. Mas quando a gente pensa que a melhor bebida seria a que você bebesse menos, é realmente uma das respostas que a gente pode ter a sua pergunta. Nutri, qual é a melhor bebida? Qual é a que você bebe menos? Então, é diferente a gente pensar que a cerveja você vai beber só uma. Para quem gosta de cerveja, é muito difícil beber só uma. Para quem gosta de espumante, também não vai beber só uma taça. Para quem gosta, às vezes, sabe, de um vinho, talvez não consiga beber uma taça. Talvez vá beber uma garrafa. Então, o que eu comento com vocês? Que a melhor bebida alcoólica é aquela que você bebe menos, que você consegue parar. Claro que existem muitas bebidas alcoólicas que são, eu brinco hoje em dia, da moda, como o gin tônica. Mas muitas coisas estão ao redor desse gin tônica. O gin, ele de fato é uma bebida menos calórica, tá? Só que se você beber com uma tônica comum, que tem quinino e com isso tem mais açúcar que o normal, você vai ter muito açúcar naquela bebida e vai ter muita caloria. Não vai resolver. Se você consumir com a tônica zero, você vai ter que levar em conta que você estará consumindo adoçantes artificiais, que também não seriam indicados no seu processo de emagrecimento. Mas como eu comentei há pouco, se realmente for uma exceção que não será uma regra, tudo bem você consumir esse gin tônica de vez em quando. Lembrando que é muito mais fácil a gente consumir 1 a 2 doses de gin tônica e parar, do que 1 a 2 drinks mais adocicados ou espumantes, enfim. Então, assim como é muito difícil, né, no calor e para quem gosta de cerveja, como eu disse, parar em 1 a 2 latinhas. Então, pensa dentro deste contexto, primeiro de tudo, qual é a bebida alcoólica que você beberia menos do que o habitual. Segundo lugar olha, dentro das escolhas, tudo bem pra mim, se for uma dose, né, uma saquerita, por exemplo, de morango sem açúcar, tá? Que seria com adoçante. Ou tudo bem se eu consumir aí uma tacinha de vinho. Tudo bem eu consumir uma cerveja. Tudo bem eu consumir uma gin tônica zero. Então aí você pode escolher dentro da sua preferência. Lembrando que a cerveja é a que tem maior conteúdo, na verdade, de carboidratos. E uma das poucas entre elas que tem maior conteúdo de glúten. Então a gente tem que ficar um pouco mais atento no processo, né, às vezes de sensibilidade, de fermentação. E mesmo do ponto de vista de carboidrato, é entender que uma cerveja equivale a mais ou menos um pãozinho francês. Dentro disso, o que a gente também sempre comenta como nutricionista? Esteja atento a beber muita água junto do consumo de bebida alcoólica, tá? As bebidas alcoólicas levam à desidratação. Então, com isso, é importante que você esteja atento ao consumo de água neste meio aí. Com o consumo de álcool, no geral, a gente também tem algumas questões hormonais envolvidas que eu gosto de explicar para vocês.
Uma delas é que a gente tem ativado aí um sistema maior de recompensa quando a gente consome álcool. E com isso, a gente não tem muito discernimento em escolher os alimentos de forma mais saudável. Então, a gente acaba comendo os petiscos, os beliscos mais gordurosos. E é comum também a gente comer maiores quantidades, porque quando a gente tem um consumo de álcool, a gente perde um pouco a noção, tá? Do que e quanto nós estamos consumindo. Então, em muitos momentos, apesar da gente conseguir controlar o consumo da bebida alcoólica, a gente não consegue controlar o que acompanha essa bebida alcoólica. A gente não consegue, às vezes, controlar a quantidade do que acompanha essa bebida alcoólica. Então, é importante você estar ciente dessas escolhas, tá? Que acompanham essa bebida e essa, exceção que você faria. Importante também com que a gente fique atento que o consumo de álcool, na verdade, ele é inflamatório, tá? Então, toda vez que a gente consome o álcool, a gente vai ter uma inflamação hepática e uma inflamação a nível, neurológico. Ele é neurotóxico. Então, com isso, a gente terá obrigatoriamente dano hepático e terá obrigatoriamente dano neurológico. Em paralelo, existe uma depressão, que é uma carência, tá? Com o consumo de álcool frequente, de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B3, mas no geral todas do complexo B. E a gente tem carências de magnésio e zinco também. Quando nós falamos da carência do complexo B, nós sabemos que maiores quantidades e frequências ao longo da vida aumentados de álcool fazem com que a gente tenha maiores índices de demência, tá? Por conta dessa neurotoxicidade. Importante falar dessa neurotoxicidade, que gestante é nem um pouquinho, tá? Porque esse álcool passa pela barreira placentária e pode ser neurotóxico para esse bebê também, mesmo que em pequenas doses, tá? Voltando à questão relacionada ao consumo frequente de álcool ao longo da vida, a gente pode pensar na demência, mas a gente pode pensar também hormonalmente que essa carência de vitamina B3, por exemplo, pode diminuir a produção, e normalmente diminui a produção de testosterona. Quando nós falamos da testosterona, é aquele nosso hormônio que em nós mulheres tem um coadjuvante na libido, no vigor, da energia, da disposição, menos inchaço, menos celulite, menos gordurinha localizada, mais musculatura. A mulher, no geral, ela já faz uso de contraceptivos orais, hormonais, e com isso essa testosterona ela já tá inibida. Se a gente tem hábitos de vida inadequados e consumo de álcool também em maiores quantidades do que deveria, ou com uma frequência um pouco maior, a gente tem essa testosterona ainda mais impactada, tá? Falando na realidade da mulher, que é o meu público. Na realidade do homem, a gente também tem todos os malefícios relacionados a essa possível queda de testosterona no homem também, tá? Em paralelo, com o consumo de álcool, a gente aumenta o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E esse hormônio do estresse faz com que a gente, na verdade, tenha ido para o álcool em muitos momentos para relaxar, porque esse cortisol já tá aumentado, porque a gente já tem alguma frustração, enfim, que a gente precisa desse álcool para relaxar quando não é só social. E aí, com isso, esse cortisol que já está aumentado, aparentemente ele diminui naquele momento, porém, a gente tem um rebote e um aumento de um cortisol, tá? Logo depois do consumo da bebida alcoólica. Aquele sono que em muitos momentos também o hábito de consumo, o hábito de bebida alcoólica acontece para indução de sono, ele também é só naquele momento, porque o sono, ele não é tão reparador na noite do consumo de álcool, e você já deve ter notado em relação a isso. E quando a gente tem uma noite de sono ruim, a gente tem menores níveis de testosterona, menos serotonina, mais cortisol, que são todos esses hormônios que eu estou explicando para vocês, automaticamente a gente vai ter menos saciedade. Automaticamente a gente vai ter mais compulsão alimentar. Automaticamente a gente vai ter, menor discernimento em relação às escolhas no dia seguinte. Então é por isso que é muito comum no dia seguinte de consumo de bebida alcoólica vocês terem mais fome, a gente tem mais fome, tá? Porque tudo isso entra em desequilíbrio. Vale lembrar
que o álcool, ele é considerado, né, uma droga, tá? Que a gente chama de bifásica, né? O que é uma droga bifásica? A gente tem uma primeira etapa e a gente tem uma segunda etapa. Na primeira etapa, a gente libera dopamina, que é, na verdade, relacionado, né? Brinca a gente ficar dopado, mas é porque ela é relacionada a mais, né? Diminuição de timidez, mais felicidade, mais leveza. Inicialmente, aquelas sensações boas do consumo de álcool que a gente tem. Só que quando a gente fala de uma droga bifásica, que a gente vai para essa segunda fase, se a gente passa da dose, a primeira fase é o pouco. Passou dessa primeira fase, que aumentou a quantidade, foi para o muito, foi para a segunda fase. E a segunda fase, ao invés da gente liberar a dopamina, a gente aumenta os índices de GABA. E aí, com isso, a gente tende a ter mais comportamentos relacionados a quadros depressivos. Por isso é muito comum, depois que as pessoas bebem, elas, por exemplo, chorarem. Quando elas bebem, já estão nessa segunda fase, terem sintomas depressivos, tá? Quando a gente relaciona também a neurotoxicidade que eu comentei lá atrás, está relacionado ao dia seguinte, a ressaca, a falta de energia, aqueles pensamentos um pouco mais vagos, tá? Que a gente acaba diminuindo o foco, produtividade, bem-estar. Então, dentro do contexto relacionado ao álcool, a gente tem sim as questões calóricas envolvidas que eu mencionei lá no começo. Então, assim, qual é a melhor bebida? Qual você bebe menos? Qual é a menos calórica, né? Automaticamente é que a gente consegue maneirar na quantidade. Porém, se a gente tiver boas escolhas em relação a um gin tônica, a pouco destilado, pouco vinho, dentro de um contexto, vão ser um pouco melhores do que a cerveja, porque a cerveja tem muito mais carboidrato. Ah, mas Nutri, independente da caloria, tem todo esse contexto hormonal relacionado que vai impactar no quadro de emagrecimento? Sim, não só no quadro de emagrecimento então, funcionamento corporal, saúde e qualidade de vida geral, mesmo que em pequenas doses. Essas pequenas doses, eu falo que tudo bem, desde que elas também não sejam frequentes. Tem gente que tem essa questão do não pode um vinho todo dia, mas é só um pouquinho, são pequenas doses. Não pode vinho todo dia. O que a gente descobriu em relação aos estudos é que o resveratrol, que é, na verdade, o composto antioxidante do vinho, que tá na uva, que é importante para proteção, por exemplo, cardiovascular. Então, o consumo de suco de uva integral em pequenas doses, ou um consumo da própria uva mais escura, vai fazer com que a gente atinja a quantidade de resveratrol no nosso dia a dia, que também não vem só dessa uva toda aí, não, desse vinho, que a gente não precisaria ter o impacto do álcool neste dia a dia, que é totalmente contraindicado, tá? Em paralelo, o que é importante a gente comentar também? Que não por conta da gente ter tanto desequilíbrio hormonal e nutricional relacionado ao consumo de álcool, não é indicado com que nós bebemos mais do que deveríamos, por exemplo. E aí, do ponto de vista calórico, a gente faz compensações, tá? Então, existe até um termo que acho que as pessoas dentro da psiquiatria não é reconhecido, mas acho que chama drunkirexia, alguma coisa relacionada nesse sentido, que é beber e ficar sem comer depois, beber e usar metodologias não saudáveis, como excesso de atividade física, jejum prolongado, compensações não saudáveis com laxantes ou diuréticos da bebida alcoólica. Isso é um transtorno alimentar. Então, atenção se por um acaso você bebe mais do que deveria e tenta compensar de maneira não saudável a questão calórica desse hábito. Só que, como eu tô explicando e já expliquei, não é uma questão só calórica, é uma questão de carência nutricional, de desequilíbrio nutricional, e é uma questão hormonal relacionada que impacta de forma extremamente negativa no emagrecimento. Nutri do céu, tô assustada. Você tá me falando que então todo esse impacto que o álcool causa no nosso metabolismo, ele vai afetar de fato, de maneira importante, o meu processo de emagrecimento? Sim, é isso que eu tô te falando.
Mas eu também estou te falando, até porque eu também gosto, eu também consumo de vez em quando, que a diferença entre, né, o remedinho e o veneno é a dose. O que eu tô querendo dizer com isso? Que se você consumir pequenas quantidades e exceção não é regra, pontualmente, em situações que são realmente importantes para você, não vai ter problema. Por quê? Porque o bem-estar também que a gente precisa social, mental, de inclusão e todas as outras coisas que estão por trás desse consumo de bebidas alcoólicas, de drinks, etc. Apesar de ser uma droga socialmente aceita, mas assim como o açúcar, faz parte da nossa realidade e eu imagino que não dá pra gente radicalizar, tá? Eu particularmente não acho que a gente deve radicalizar nada. Então, mesmo as coisas que eu em muitos momentos falo pra vocês, não consumam com frequência, não consumam no dia a dia, nada vai ser uma coisa que você não vai consumir nunca. Então, nós estamos num ano, pós-pandemia, meio de pandemia, não estamos nem pós, na verdade, estamos no meio de uma pandemia, estamos aí num fim de ano extremamente difícil para todo mundo. Então, nós sabemos que essa realidade do álcool, ela é uma realidade. Ela tem acontecido, tá? Em muitas famílias, em muitas casas, com muitas pessoas. Inclusive de pessoas que nem bebiam e começaram a beber para preencher o vazio e as dificuldades que nós tivemos nesse ano. Porém, a partir do momento em que a gente vai tendo mais clareza e mais conhecimento do impacto de cada alimento, e nesse caso de cada bebida, no nosso metabolismo, no nosso dia a dia, no nosso emagrecimento, a gente vai desenvolvendo consciência para mudar, consciência para reduzir, consciência, às vezes até para parar, para quem realmente acha que numa boa ficar sem. Então, a gente vai criando formas, estratégias para que esse conhecimento vá trazendo liberdade e não aprisionamento, tá bem? Importante também a gente pensar sobre o consumo de bebidas alcoólicas, ainda falando sobre ele, que todo esse impacto que a gente tem relacionado ao nosso metabolismo, em relação aos nossos hormônios, em relação à caloria, ele realmente vai acontecer de acordo com na verdade, de acordo com realmente a quantidade. Então, quanto mais você consumir, mais e maior será o impacto. Então, quanto mais frequência, idem. Então, mais uma vez, a gente vai precisar desenvolver ferramentas, estratégias, possibilidades, dicas de diminuição de consumo, de encontrar um meio termo que seja importante para você dentro do social, mas dentro que compactue com a sua saúde, com a sua qualidade de vida, com o seu objetivo. Então, como eu também já comentei, radicalizar nem sempre é a nossa melhor estratégia. Porém, se você consegue, numa boa, sem radicalizar, ficar sem, evitar, reduzir, tirar da frequência mensal, por exemplo, e consumir pontualmente nas festas, está ótimo. Vale lembrar que a exceção não deve ser a regra. Como eu já falei em outros momentos, a exceção tem que ser um barquinho no meio do oceano. Então, ela tem que ser pontual. O dia a dia tem que ser saudável, o dia a dia a gente tem que ter boas escolhas, no dia a dia a gente tem que se hidratar bastante, no dia a dia a gente, deve evitar todos esses alimentos que causam, e nesse caso bebidas, que causam tantas alterações no nosso metabolismo. Várias delas provavelmente já conhecidas por você, várias delas talvez que eu esteja trazendo a sua lucidez e ao seu conhecimento neste momento. Eu espero ter ajudado. Compartilhe, curta, comente este vídeo.
tá? Conhecimento a gente, né, deve compartilhar. Esse é um dos motivos que eu tenho trazido mais conteúdo para vocês. Conhecimento transforma vidas, faz com que a gente se aproxime dos nossos objetivos, do nosso propósito. Eu, né, como nutricionista, tenho um propósito muito forte de ajudar cada vez mais pessoas, de transformar cada vez mais a vida de vocês, mulheres, a emagrecerem, a realmente viverem bem, com uma autoestima boa, terem uma vida magra, um pensamento relacionado às escolhas mais inteligentes. E aí eu espero que você tenha gostado desse canal. Com isso, a forma que você consegue me agradecer é compartilhando, sim, esse meu conhecimento. Continue me acompanhando, vai ter muita novidade, muito vídeo, muita informação relevante e importante para você. Eu espero que você já esteja me acompanhando no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Telegram, que são os canais que eu estou neste momento. Se não estiver, vai lá, já começa a seguir, a acompanhar em todos esses canais essas dicas que, ao meu ver, são bem importantes, preciosas, para que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida, viva bem, viva magra, viva leve. Conte sempre comigo, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Feliz ano novo, que 2021 seja muito abençoado e cheio de boas escolhas pra gente. Um beijo.